Vamos orar a Deus agora, em nome de Jesus, e pedir a direção para que Ele esteja no comando de tudo aquilo que eu vou falar aqui, de tudo aquilo que eu vou ministrar a vocês, que não seja eu, que seja o Senhor. Eu sou apenas um instrumento e um canal nas mãos do Senhor, e que Deus ache em mim total liberdade para falar com você, para ministrar na sua vida, para que você seja cheio da palavra de Deus, seja cheio do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus querido, ó Pai, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Porque até quando vamos agradecer a Ti, quando vamos, ó Deus amado, oferecer o nosso culto de agradecimento ao Senhor, Pai, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Eu sou, ó Pai amado, necessitado eternamente do Senhor. Por isso, Deus, eu me coloco nas Tuas mãos nessa manhã e te peço, meu Deus, usa-me, Senhor. Usa-me na vida do meu irmão que está aqui comigo, Pai, neste vídeo. Usa-me, Senhor, na vida da minha irmã, Senhor, que está aqui comigo nesse vídeo. Meu Deus, fale com eles, ó Pai. Eu sou, Senhor amado, Deus, o Teu instrumento, o Teu canal. Eu me diminuo para que o Senhor cresça, que eu venha desaparecer para que o Senhor apareça, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, fala com meu irmão, fale com minha irmã, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, nessa mensagem. Deus, eu quero te agradecer no nome de Jesus, já te agradecendo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, veja bem, o nosso texto base hoje está na Epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3. E a palavra do Senhor diz assim, olha que lindo, olha que palavra maravilhosa. Abre teu coração, receba essa palavra em nome de Jesus. Diz assim, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6 diz, nisto exaltais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Que palavra, né? Que palavra tremenda, que palavra poderosa, meus queridos. Amados, aqui nós vimos aqui o Senhor, que Ele nos regenerou, porque antes nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Que vamos andar na Bíblia, vamos caminhar aqui na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí, vamos lá no Evangelho de Marcos 2, aqui no versículo 5. Marcos 2, 5. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Amém, queridos? Veja bem, aqui Jesus teve um encontro com um paralítico em Cafarnaum. Por sinal, Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus teve uma ação tremenda. A gente vê aqui os milagres de Jesus com muita evidência em Cafarnaum, Corazim, Betsaida. Essas regiões aí Jesus operou muito, mas muito milagre. E aqui Jesus então estava em Cafarnaum. E aqui encontrou esse paralítico. E então Jesus faz algo, amados, tremendo. Esse paralítico recebe o maior prêmio da sua vida terrena e da sua vida eterna, da sua vida espiritual. Que é o quê? O perdão de pecados. Olha, querido, que coisa linda. Só o nosso Jesus, no seu infinito poder, tem a autoridade para perdoar pecados. Amém? Então nós vimos aqui esse paralítico recebendo essa dádiva maravilhosa do nosso Deus, recebendo o perdão dos seus pecados. Então Jesus, ele perdoou o meu e o seu pecado. Vamos dar uma olhadinha aqui em João, no capítulo 1. Amém? Você está com sua Bíblia aí? Vamos viajar na Bíblia aqui. João 1, olha no versículo 29, o que é que o Senhor nos ensina aqui. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus era o quê? Jesus era e Jesus é e Jesus será eternamente
Amém? O Cordeiro de Deus que perdoa o pecado do homem. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. É Ele que ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita do Pai, perdoando o meu e o seu pecado. Por isso que nós temos que sempre termos um coração de agradecimento, de gratidão eterna ao nosso Deus maravilhoso. Não é verdade? Olha que coisa tremenda, meus queridos. Olha, meus amados. Vamos aqui agora, então, na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos em Romanos capítulo 6, no versículo 14, o que é que a palavra do Senhor diz? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Oh, aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Nós agora estamos na graça do Senhor. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas o meu Senhor foi aquela cruz do Calvário e pagou todo o decreto de acusação, todo o processo que gerava contra mim, contra você, de pecado. Jesus foi lá e pagou toda a nossa dívida. Hoje nós não devemos mais absolutamente nada para o nosso inimigo. Hoje ele não tem mais argumento nenhum contra mim nem contra você, porque Jesus aniquilou todo o pecado. Jesus tirou, Jesus nos lavou, nos limpou através do seu sangue derramado no Calvário. Amém? Glórias a Deus. Aí vamos aqui então a 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5, olha o que é que diz aí no versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Então, amados, está aí, olha. Jesus se fez pecado no meu e no seu lugar, para que eu e você hoje fôssemos livres do pecado. Aí está o motivo da nossa gratidão, o motivo de termos um coração grato, agradecido ao nosso Deus em todo o tempo, porque o Senhor nos tirou de um grande lamaçal de pecado que outrora nós vivíamos lamuzados. Amém? Vamos dar uma olhadinha também o que é que o Senhor quer nos ensinar aqui. Vamos em Efésios. Amém? Carta aos Efésios 2, versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amém? Glória a Deus. Olha que coisa tremenda, mas então aqueles filhos que hoje são obedientes, submissos ao Senhor, esses tiveram os seus pecados cancelados, os seus pecados lavados, e agora eles estão passando pelo processo de purificação. Amém? Estão se santificando. Se você tiver com a Bíblia aí, segundo Hebreus, olha o que é que ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Então, meus queridos, a gente tem que passar pelo processo de santificação, porque sem a santificação nós não veremos a Deus. Nós temos que passar pelo processo de santificação, porque através da santificação nós seremos purificados, nós iremos ser lavados durante esse processo. É por isso que muitas pessoas às vezes ficam perdidas, sem entendimento. Mas por que, pastor Genivaldo, o motivo de tanta luta? Porque é tão difícil. Sabe por quê? Porque eu e você, nós nos contaminamos muito com o pecado. Nós vivíamos lambuzados no pecado. Nós mentíamos, enganava, falava palavrão, tinha vários tipos de vícios. Tínhamos uma vida totalmente perdida, queridos. E o Senhor veio e simplesmente nos amou. Assim, com todas as falhas, o Senhor nos amou e o Senhor nos escolheu e o Senhor nos separou para Ele. É por isso que hoje nós temos um coração de gratidão a Deus. É por isso que hoje nós oferecemos a nossa gratidão ao Senhor e estamos sempre oferecendo os nossos cultos de ações de graça a Deus por tudo que Deus fez na minha e na sua vida. Veja bem, Ele nos alcançou com as suas misericórdias. Olha o que é que diz aí na palavra de Deus, o livro de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22. Olha só, porque pelas suas misericórdias é que eu e você, amado, nós não somos consumidos. Vejamos o que o Senhor diz aí através de Jeremias. Olha o que é que ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
Você entendeu? Então, mas aí você vê que se não fosse as misericórdias de Deus, nem eu e nem você, nós não estaríamos aqui hoje, tendo o privilégio de receber essa palavra. Porque o inimigo, 2 Coríntios 4,4, diz que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Quem é o Deus desse mundo? É Satanás. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então essas pessoas, elas não conseguem, aqueles que não conseguem ter a revelação. Quando eu e você estávamos lá no mundo, nós não entendíamos absolutamente nada do que estava acontecendo, porque nós éramos surdos, cegos e mudos. A gente não compreendia verdadeiramente o grande caos que nós estávamos mergulhados. Mas agora não, agora o nosso Jesus veio, morreu na cruz por mim e por você. E agora nós, a nosso entendimento, o Espírito Santo, com a sua misericórdia, com o seu amor, chegou até a mim e até você. E abriu o nosso entendimento. E fez com que a gente hoje entendesse a gravidade do pecado e a importância de nós estarmos com Cristo. Entendeu, queridos? Então nós não podemos jamais abrir mão desse propósito na nossa vida. Veja bem, para uma viva esperança também pela ressurreição em Cristo. Conforme nós lemos aqui, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Aqui está aqui em 1 de Pedro 1,3, não é verdade? Entendeu? Então, amados, que a gente venha guardar isso no nosso coração, amém? E ter a certeza de que nós temos um Deus que cuida de mim e de você. E por isso que nós somos eternamente gratos a Ele. E diz mais aí, e Ele também nos guarda para a salvação mediante a fé, conforme nós lemos aí no versículo 5, não foi isso que nós lemos aí? Olha o que ele diz, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha que coisa maravilhosa. Então, amados, nós somos guardados pelo Senhor. Nós somos protegidos pelo Senhor. É por isso que lá em 1 de Pedro, diz, 1 de Pedro 5,8 diz o quê? Que o nosso adversário ele está ao nosso derredor. Por quê? Porque ao nosso redor está quem? Está os anjos do Senhor, guardando a mim e a você. Amados, olha, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a guarda do Senhor sobre nós. É esse o motivo da gente não ser totalmente destruído pelo nosso adversário. Entendeu? Então por isso que nós precisamos estar verdadeiramente ligados em Cristo. E é mediante a fé. Isso é um ato de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não viveremos, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. A fé é que nos dá a salvação. Sem fé, nós não seremos salvos. Por isso que nós precisamos exatamente o quê? Nós precisamos alimentar a nossa fé. Eu e você precisamos estar diariamente alimentando a nossa fé. Amém? E como que nós fazemos isso, pastor Genivaldo? Olha, lá em Romanos capítulo 10, no versículo 17, a palavra do Senhor diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A pregação do Evangelho de Cristo. Então, quando você está sendo ministrado com a palavra de Deus, a sua fé está aumentando. Por isso que é tão importante você ouvir as mensagens, por isso que é tão importante você estar se alimentando da palavra de Deus. Por quê? Porque Oséias 4,6 o Senhor diz o quê? O meu povo sofre. Outras versões diz, o meu povo padece, porque lhe falta o quê? Lhe falta conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Conhecimento de Deus. Amém? E como que nós vamos conhecer Deus? Ele revela-se na sua palavra, conhecendo a sua palavra. Amém, querido? Então nós precisamos ter, o Senhor nos orienta, Ele diz, errais por não conhecer as Escrituras, nem neram o poder de Deus. Amado, isso é muito sério, porque as pessoas que não têm esse cuidado de estar verdadeiramente conhecendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, o que acontece? Ela se torna uma pessoa fácil de ser manipulada, fácil de ser enganada, fácil de ser enrolada. Por quê? Porque ela não conhece a verdade. Ainda tem aqueles que ficam com medos, acuados, fugindo, sem necessidade, queridos. Porque as coisas de Deus, elas trazem paz, segurança, alegria. Amém? É isso que o Senhor gera nos corações daqueles que buscam o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Amém? Por isso que a gente precisa conhecer a verdade, para que a gente não seja um alvo dos oportunistas, dos aproveitadores. A gente sabe que isso tem nesse mundo e não é pouco. E Jesus profetizou isso para nós, que apareceriam esses lobos vestidos em peles de cordeiro para tentar nos enganar, para tentar nos usurpar,
Por isso que nós precisamos estar alerta e nos alimentando com a verdade. Amém? E essa palavra, essa verdade vem e alimenta a nossa fé. E a nossa fé fortalecida. O Senhor diz o quê? Tudo é possível ao que crê. Amém? Aí sim você vai ver as tuas orações descendo em forma de bênçãos para você. Amém? Tudo que você levou até a Deus, Deus vai te retribuindo conforme Ele vai te capacitando e Ele vai te preparando. Amém? Porque o Deus, Ele não é um pai irresponsável. Ele não vai entregar bênçãos, Ele não vai abençoar um filho que Ele sabe que ainda não está maduro o suficiente para valorizar aquela bênção que o pai está enviando. Amém? E olha que no meio disso tudo ainda tem aqueles que jogam fora, né? Olha, queridos, para que presente mais lindo, não é verdade? Do que a gente receber o dom do Espírito. E lá em 1 Coríntios ali, a gente vê isso numa clareza muito grande, né? Pastor, mas onde é que está? Vamos lá. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a gente vê, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então aqui no capítulo 12, amados, do versículo 1 até o versículo 11, você vai ter uma aula do apóstolo Paulo a respeito exatamente dos dons espirituais. Então tem muita gente, amados, que ora, chora, se quebranta diante do Senhor e Deus entrega um dom de pregar a palavra, um dom de louvar, um dom de orar. Ou seja, recebe dons maravilhosos, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. E no passar do tempo as pessoas vão simplesmente deixando isso pelo caminho. Mas pastor, como que isso acontece? Acontece quando a gente negligencia a oração, quando a gente negligencia o exame e o estudo minucioso da palavra de Deus, quando nós paramos os nossos propósitos de jejuns, quando nós deixamos de adorar a Deus, quando nós deixamos e negligenciamos aquele devocional que nós deveremos dar ao Senhor todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos aqui nessa terra. Amém? Então nós precisamos estar alerta e atento a tudo isso. Amém? Glória a Deus. Então, amados, é isso. Veja bem, Ele nos guarda. A sua proteção se faz presente através do seu poder que opera nas nossas vidas. Olha o que é que o Senhor nos ensina aqui na carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha que coisa tremenda, segundo o poder de Deus que opera em mim e em você. Ele então vai nos moldando, vai nos transformando, vai fazendo instrumento para a sua obra. Amém? Glória a Deus. Por isso que nós devemos também dar ações de graça. Nós precisamos agradecer de todo o nosso coração ao Senhor também, sabe o quê? Pelas nossas provações, querido. Por quê? Porque, querido, é muito importante. Olha, às vezes a gente está muito vulnerável, às vezes a gente está muito relaxado, às vezes a gente está muito preguiçoso, às vezes a gente está muito acomodado e é preciso dar uma sacudida para poder a gente atender. Você já viu aquele filho que você fica ali brigando com ele, que você fica dando a bronca nele, que ele não está nem aí, que você está falando com ele está distraído, ele está olhando para outra coisa, ele não está ali ligado, ele não está ali concentrado na tua correção. E aí o que acontece? Muitas vezes até você se estressa. E tem uns que passam até do limite, chegando ao ponto até de bater de forma severa no filho como correção. Então nós precisamos, em nome de Jesus, ter esse entendimento que nós precisamos sim agradecer a Deus pelas provações. Olha só, as provações, elas são difíceis, mas são necessárias. Amém? Olha o que é que o apóstolo Paulo nos diz aí em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. É, pois, para isso também que escrevi, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Então veja bem, o apóstolo Paulo estava aqui, corrigindo os coríntios, o povo de Corinto, e então ele diz que é para quê? Para esta prova saber de que verdadeiramente eles são filhos obedientes, eles são filhos submissos, eles estão verdadeiramente dispostos a agradar a Deus em qualquer que seja a situação. Por isso que lá em Romanos, Paulo volta a escrever aos Romanos: o quem poderá nos separar
do amor de Deus. E ali ele começa então a dar uma série de relatos, de situações que, ainda que venha sobre mim contra você e sobre você, elas não serão instrumentos nem motivos para eu e você negarmos a Cristo, para eu e você renunciarmos a Cristo, não é verdade? Por isso, amados, que aqueles que verdadeiramente são nascidos de novo, aqueles que verdadeiramente se entregaram com amor, com gratidão, com honestidade, com sinceridade, entregando suas vidas a Cristo, essas pessoas, amados, nada vai separá-las do amor de Cristo. Quando você vê uma pessoa que por qualquer coisinha abandona a igreja, abandona a fé, sai por aí falando mal dos cristãos, sai por aí falando da igreja de Cristo, essa pessoa, ela nunca foi dos nossos. Ela pode vir a ser, mas até aquele dia nunca foi dos nossos. O Senhor mesmo nos ensina, estava no meio de nós, mas não era um de nós. Veja bem, para provar o valor da nossa fé, é mais preciosa do que ouro. Veja o que a Bíblia diz aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Entendeu? Então nós passamos pela prova dando glória a Deus, agradecendo a Deus, porque nós sabemos que nós iremos sim receber do nosso Pai, amém? A coroa da salvação. Aleluia! Glória a Deus, é isso aí, amados. Para que a prova da nossa fé redunde também em pleno e total louvor ao nosso Pai, amém? E também glórias eternas, honrarmos, glorificarmos a Jesus Cristo em todo o tempo, amém? Glória a Deus. Veja bem, amados, o que é que Timóteo diz aqui no capítulo 4, no versículo 7 diz, olha, eu acho esse versículo, amado, tremendo, maravilhoso, poderoso, amém? Que todo irmão, que toda irmã em Cristo faça desse versículo um legado para a sua vida, amém? Olha, diz aqui, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, aleluia. Que eu e você possamos passar por esse mundo, amém? Combatendo o nosso bom combate, completando a nossa carreira e guardando a nossa fé, aleluia, amém? Para nos ensinar a amá-lo, pois nós não o vimos pessoalmente, não é verdade? Aí no versículo 8 diz, 1 de Pedro 1,8, o Senhor diz, olha, diz aí, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo exaltais com alegria indizível e cheia de glória, amém? Eu e você não estivemos aqui com Cristo quando Ele passou por essa terra, não andamos lado a lado com Ele assim como os apóstolos andaram, mas pela fé nós cremos no nosso Salvador Jesus Cristo, amém, amados? Glórias a Deus. Então, amados, para que nós possamos também exaltar com gozo infalível e cheio de glória para sempre ao lado de Cristo, amém? Em nome de Jesus. Amados, o nosso agradecimento vai pela certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. A 1 de Pedro, aí no 1, no versículo 9, diz, olha, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha que versículo poderoso, amado. Tão pequeno, mas de uma grandeza e de uma riqueza imensurável. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que coisa tremenda. Olha só, viu, querido? Por isso que nós nunca podemos, o cristão nunca pode ter dúvida, querido. Nunca pode ter ainda dúvida em relação à salvação. Todo cristão ele tem que ter essa certeza. Todo cristão tem que estar convicto verdadeiramente da sua salvação, porque as Escrituras testificam isso no seu coração. O Espírito que hoje habita em mim e em você, amém? Não deixa nenhuma dúvida para nós, amém? Glória a Deus. Então, amados, nós temos que ter esse propósito. Não há dúvida de que nós alcançaremos o fim da nossa fé, amém? A salvação das nossas almas. Assim como a palavra diz que sem essa fé nós não podemos estar com o Senhor. Amém? Hebreus 11:6, o Senhor diz aí, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador
dos que o buscam. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, tome posse dessa palavra no seu coração. Viva isso em todos os dias da sua vida, com intensidade, com alegria, com fé, com gratidão em todo o tempo ao seu Deus. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra no nome de Jesus. Tome posse dela e viva feliz com a sua família no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Olha, continue no canal aí, conheça os nossos outros vídeos que tem aí, com grandes mensagens, grandes revelações do Senhor para edificar a sua vida. Amém? Use esse material e compartilhe com outras pessoas que você ama, para que essas pessoas também sejam alimentadas pela palavra de Deus. Amém? E juntos nós vamos o quê? Nós vamos alcançar um número enorme, um grande número de almas para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz de Cristo e nós nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família, no nome de Jesus.